Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das escrituras. Meu cabelo tá todo amassado aqui, eu tava de touca aqui. Tirei só para gravar aqui, né? Ontem chegou a 13 graus aqui em São Paulo, o frio. Hoje tá 15, saiu um solzinho, tá melhor, né? Mas mais cedo um pouco tava garoando, ventando, aí a sensação térmica é mais frio ainda, tá bom? Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Hoje a gente vai estudar aqui Doutrina e Convênio, sessão 62. Essa sessão aqui, Joseph Smith com um grupo de missionários, eles estavam viajando lá de Independência para Kitchener, né? Ele estava viajando e um outro grupo de missionários estava fazendo o caminho ao contrário. Eles estavam indo para Sião, né? E aí eles se encontraram. Agora imagina, né, um grupo, né, de pessoas se encontrando. Que felicidade que foi, né? Saudações alegres, foi muito proveitoso, né, eles se encontrarem ali. Estavam com muitas saudades. Então eu achei bem interessante essa mensagem aqui. É apenas 9 versículos, é bem curtinho. Então nós vamos ler para ver o que aconteceu. Aqui me lembrou até aquela passagem, né, em Alma, né, que é o encontro de Amon com Alma, né, eu vou compartilhar que eles eram amigos, né, eram os filhos de Mosias e Alma. Eles eram colegas, e quando eles se encontram, né, a felicidade que eles vão sentir também. Vamos lá então começar aqui, ó, versículo 1 em diante. Eis que escutai, ó élderes de minha igreja, diz o Senhor vosso Deus, sim, Jesus Cristo, vosso advogado, que conhece as fraquezas dos homens e sabe como socorrer os que são tentados. Em verdade, meus olhos estão sobre os que ainda não subiram à terra de Sião. Portanto, vossa missão ainda não está completa. Não obstante, bem-aventurados sois, porque o testemunho que prestaste está registrado no céu para ser visto pelos anjos, e eles se regozijam por vós, e os vossos pecados vos são perdoados, né? Então essa escritura aqui ela é bem interessante, porque fala que os nossos testemunhos eles são registrados no céu e são vistos, né, pelos anjos ali, né? E alguns até interpretam essa escritura aqui dizendo: cada testemunho que eu prestar é um pecado perdoado, né? Aí no dia o primeiro domingo do mês, que é dia de jejum e testemunho na igreja, as pessoas sobem para prestar o seu testemunho, tá bom? Mas aqui, na verdade, não é uma barganha, né? Eu presto um testemunho, um pecado meu é perdoado, né? Menos um pecado, vou lá prestar um testemunho que é menos um pecado. Não é uma barganha, tá bom? Mas a questão da pregação do evangelho sempre tem essa questão de trazer perdão dos pecados, porque as pessoas se arrependem, voltam-se para o Senhor. E o fato que o Senhor fala que os seus pecados são perdoados é porque quando nós prestamos o testemunho, o nosso próprio testemunho também fica mais forte. E ao ficar mais forte, a gente vai se convertendo mais ao evangelho, e assim a gente vai abandonando os pecados, os erros, melhorando, tá bom? Então essa que é a interpretação, né? Não é uma barganha, né, de eu presto testemunho, o Senhor perdoa um pecado. Não é isso que está dizendo aqui. Aqui, conforme falou, eles estavam falando do testemunho deles. Olha só que interessante, os dois grupos, né, de missionários se encontraram, e ali foram uma calorosa, né, saudação que eles estavam ali. E aí eles começaram a prestar o testemunho um para o outro. Eu lembro, né, quando eu estava na missão, que nós morávamos em 4 missionários numa casa. Então uma dupla ia para uma área, outra dupla para outra, e no final do dia, quando nós se encontrávamos, era bem interessante, que eu gostava de compartilhar. E aí, como é que foi o dia? E eles contavam as coisas, os milagres, as mensagens que compartilharam no dia, e nós também alguma experiência que foi muito forte no dia, e era muito interessante compartilhar esses testemunhos, né, na missão. E o mesmo aconteceu aqui, eles se encontraram e compartilharam seus testemunhos, né? Isso serve para santificar nossas conversas com outras pessoas, compartilhar o nosso testemunho, como foi na igreja, algum sentimento que nós tivemos. Então é um modo de elevar, né, a mensagem. Continuando aqui, versículo 4 em diante. Agora continuai vossa viagem, reuni-vos na terra de Sião, realizai uma reunião
rejubilai-vos juntos e ofertai um sacramento ao Altíssimo. E então podereis regressar e testificar, sim, todos juntos, de 2 em 2, como parecer melhor, a mim não importa. Somente sede fiéis e anunciai alegres novas aos habitantes da terra e entre as congregação dos iníquos. Bom, então aqui uma parte que me chamou a atenção é que tem muitas coisas que nós podemos fazer, mas o principal que o Senhor falou aqui é sede fiéis, né? Ele falou, somente sede fiéis. Esse é o maior propósito nosso, né? Nós estarmos fiel no Evangelho, independente de chamado, de onde nós vamos, é sempre sermos fiéis ao Senhor. Versículo 6 aqui, 6 e 7. Eis que eu, o Senhor, vos reuni para que cumprisseis as promessas de que aqueles que vos fossem fiéis seriam preservados e juntos se regozijassem na terra do Missouri. E eu, o Senhor, prometo aos fiéis, e não posso mentir. Eu, o Senhor, estou de acordo se qualquer de vós desejar viajar a cavalo, ou de mulas, ou carroça, ou que recebeu essa bênção, se receber da mão do Senhor com um coração grato e com todas as coisas. Está falando de ter gratidão, ele está falando da missão, né? Se eles vão de cavalo ou coisa assim, o importante é ir, né? Essa que é a questão aqui. Versículo 8. Essas coisas vos são dadas para que façais com que discernimento e conforme a orientação do Espírito, né? Então essas opções são dadas para eles, né? Eles podiam viajar de mula, cavalo, né? Já tinha falado do rio aqui. Então o arbítrio, né? Eles podiam escolher da maneira que eles podiam viajar. O importante era fazer o trabalho do Senhor aqui, tá bom? E o versículo 9, que é o último versículo, diz assim: eis que o vosso é o reino, eis que eu estou sempre com os fiéis, assim seja, amém. Então o Senhor está sempre aqui com os fiéis. Conforme eu falei, esse encontro deles foi muito caloroso, porque eles já não se viam há anos. Não se via há anos não, já havia tempo que não se viam. Quando viu, foi uma saudação muito gostosa. Quem não se via há anos é a mensagem que eu vou compartilhar aqui, que está lá em Alma, deixa eu ver aqui, Alma capítulo 27, né, que os filhos de Mosias e o filho de Alma, né, eles andavam perseguindo a igreja, mas eles se converteram. E depois disso, os filhos de Mosias saíram em missão. Eles foram pregar o evangelho aos lamanitas e eles ficaram 14 anos lá. Então fazia anos que eles não viam Alma, né, que não era seu irmão de sangue, mas eles gostavam, desde a infância eles cresceram juntos ali, né? Até para fazer coisa errada eles estavam juntos lá quando era para perseguir a igreja. E todos eles se converteram a Deus. E agora, depois de 14 anos que eles estavam fora em missão, eles encontram a Alma. E olha a alegria que foi esse reencontro, né? A alegria foi tão grande que Amon, ele não aguentou ficar de pé. Tá bom? Eu vou ler no texto aqui, tá bom? Vamos lá. Alma, capítulo 27, versículo 17 em diante. Ora, a alegria de Amon foi tão grande que transbordou. Sim, ele ficou tão elevado na alegria de seu Deus, que lhe exauriram as forças e caiu por terra novamente. Quando ele encontrou eles, ele já tinha caído por terra, né? De tanta felicidade ali, faltou força neles. Todos ficaram felizes, mas Amon, né, faltou força nele aqui. Ora, não foi isso a alegria extrema? Eis que essa é a alegria que ninguém recebe, senão o verdadeiro penitente e o que se humilha e busca a felicidade. Versículo 19. Ora, a alegria de Alma por ter encontrado seu irmão foi realmente grande, como também a alegria de Arão, de Omni e de Imni. Mas eis que a sua alegria não chegou ao ponto de superar-lhes as forças, né? Então a gente vê aqui que a alegria deles, de Amon, foi tão grande que superou ali a questão da força física dele. Então eu fico imaginando essa grande alegria. E aí eu quero compartilhar com vocês uma meta pessoal que eu fiz, tá bom? E eu nem tinha chegado nessa mensagem aqui. É uma meta de quando eu encontrar meus irmãos, encontrar pessoas para cumprimentar, que eu cumprimente essas pessoas como se fizesse anos
né, que eu não veja essas pessoas. Então, qualquer pessoa que eu vejo, que eu conheço, que eu vou cumprimentar como se fizesse anos que eu não visse aquela pessoa. Bom, se você tem uma pessoa que você não vê faz muito tempo, quando você vai ver a pessoa, você não vai só cumprimentar com a cabeça, ou oi, tudo bom? Não, você vai dar um abraço, você vai cumprimentar mais calorosamente. Então eu fiz essa meta, pessoal, e eu gostei da mensagem de hoje, que também fala desse encontro, e o testemunhos que prestaram ajudou eles a ter mais felicidade ainda, né? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Quem se sentir tocado possa fazer a mesma meta, tá bom? De cumprimentar as outras pessoas com mais felicidade, com mais empolgação, né? Como se não tivesse visto a pessoa há anos também, tá bom? É essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.